Olá, mulher maravilhosa, mulher de Deus, abençoada. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz com a tua presença aqui nesse canal, nesse vídeo. Espero que você esteja bem. A paz do Senhor. Que a paz esteja na sua vida, na sua casa, em todas as áreas. Hoje eu gostaria de compartilhar com você a reflexão da palavra que está aqui em Números 14, 30, 30 e 31. Que fala assim, vamos ler juntas? Aqui, que diz assim: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. É o 30 e o 31, tá? E a reflexão aqui, né, nesse capítulo, começando aqui, né, aqui no versículo 1 mesmo, você pode estar lendo com calma, para não ficar muito longo, que aqui fala sobre o povo de Israel, que ele estava murmurando demais, né? Deus trouxe o povo para o deserto, né? Libertou lá da escravidão do Egito. Chegando no deserto, Deus sustentando, enviando a água, enviando o maná, mas o povo estava insatisfeito e reclamava a ponto de vir contra Moisés, de vir contra Arão e queria até mesmo matá-los. Tão irados que eles estavam, insatisfeitos, murmurões. E Deus estava muito chateado, muito decepcionado com aquele povo, né? No qual viu tantas maravilhas, viu que Deus fez tantas coisas por ele, né? Aqui mesmo Deus fala, poxa, esse povo que viveu ali na pele todas as minhas maravilhas, todo o meu sobrenatural, né, lá no Egito, né, ele ali os livramentos das pragas, dos primogênitos, todo o cuidado de Deus ali na saída do Egito, caminho pelo Mar Vermelho, todo aquele cuidado, viveu aquilo, gente, presenciou, e aquele povo ainda assim, né, ainda assim estava sendo ingrato com Deus, ingrato com Moisés, que abriu também mão de tudo dele, né? Abriu mão para estar ali com aquele povo, para libertar, para obedecer, ser obediente a Deus, né? Na missão dele. E Deus estava muito chateado com isso, a ponto de Deus falar aqui onde nós lemos, né? Que aquele povo ficaria. Deus não levaria aquele povo para a terra, para entrar na terra de Canaã, na terra prometida, porque aquele povo estava ingrato, aquele povo ficaria no deserto. Ficaria mais 40 anos até que aquela geração fosse, né, acabasse. E a geração que entraria seria a geração dos mais jovens, com Josué e Caleb, que foram os que ali ficaram firmes quando Deus mandou, né, enviar ali as tribos para observarem a terra, em que eles ali olharam a terra e viram que a terra era realmente muito boa, que manava leite e mel, dali trouxeram algumas coisas dali grandiosas daquela terra, a fartura. Mas o povo que foi, a maior parte que foi ali da tribo, ficou temerosa porque haviam que os homens eram grandes, eram gigantes, ficaram com medo e achavam que não poderiam tomar a terra porque tinham medo, achavam que era impossível. Mas Josué e Caleb não, eles ficaram firmes na promessa que Deus prometeu que iria dar para eles aquela terra que manava leite e mel. E eles ficaram firmes ali.
e animados, muito animados, porque eles viram maravilhas, farturas. Pensaram assim, gente, Deus prometeu isso para nós, vamos tomar posse, porque Deus já separou, já nos deu. É necessário que a gente tome posse. Então, nessa reflexão podemos entender que existe ali dois pensamentos, dois povos, dois grupos de pessoas. O grupo dos pessimistas, dos medrosos, dos temerosos, e o grupo dos otimistas, daqueles que pensam, eles são sempre incentivados, que vivem por decisão, eles decidiram ali que vão ficar firmes. E esses aqui, por condição, viram a condição do povo, o povo era grande, era gigante, e a condição deles era menor, eles se viram menores, e esquecendo que Deus era o maior deles, que Deus é o soberano e Deus estava no comando de tudo. E podemos entender aqui que Deus estava no controle e iria abençoar o povo. Ele queria abençoar o povo, mas o povo não queria ser abençoado. Então ele decidiu: vou abençoar somente José e Caleb e a geração jovem que viria mais à frente. Mas os murmuradores, os ingratos, os incrédulos, eles não merecem a minha promessa. Eles são ingratos comigo. Olha que Deus, posso imaginar que foi que Deus sentiu ali, gente. Na leitura a gente entende isso. Podemos ver aqui no versículo 6 que Josué, filho de Num, aqui o filho de Jofoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, olha só, dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Eles estavam decididos a entrar na terra. Decididos. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os tem mais. Eles falando para o povo, mas o povo estava de olhos fechados, não conseguiam ver além do que Deus tinha para eles, não conseguia ver a promessa, né? Aí o Senhor foi lá no 11 e disse para Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Olha, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Quer dizer, viria uma nova geração mais forte, mas aquela não tomaria posse da promessa. Então, podemos entender aqui que precisamos estar firmes, confiantes na promessa. Se quando Deus promete, Ele vai cumprir. Quando Ele diz para você que Ele já deu, é porque Ele já deu. Você pode no momento não estar vivendo aquilo, como os povos de Israel ali não estavam vivendo aquilo, eles não estavam dentro da terra de Canaã. Eles estavam passando por um processo, mas eles iriam entrar porque Deus já tinha dado para eles aquela terra. Mas eles não quiseram, eles preferiram, negar, voltar atrás. É necessário que perseveremos na fé, na confiança em Deus. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Fique firme nele, confie, seja como Josué, seja como Caleb. Não abra mão da promessa, passe pelo processo, passe pelo deserto, dando glória a Deus. Porque quando damos glória a Deus, Deus se agrada, quando somos gratos. Quando adoramos a Ele no processo, no deserto, quando nos humilhamos perante Ele, Ele vê, Ele contempla. A palavra dele diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Então, quando passamos pelo deserto,
sem murmurar. Né? Vamos fazer o contrário desse povo, vamos fazer diferente, vamos fazer como Josué e como Caleb, para que possamos viver a promessa de Deus e os cuidados de Deus. Que durante o processo, durante o deserto, nós vivemos os cuidados de Deus. Nós vivemos a provisão, nós vivemos o milagre, nós vivemos a cura, nós vivemos tantas coisas durante o processo. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por ele, chegamos lá na promessa, nós temos testemunhos para contar. Testemunhos para contar. Experiências para levantar outros, experiência para ativar a esperança em outros. Porque se você teve aquela experiência, sabe o que Deus faz, o que Ele fez na sua vida, você vai ativar a fé naquele que está ainda precisando ser ativado, naquele que está no processo. Um processo parecido com aquele que você já passou. Eu estava até falando isso aqui em casa hoje, conversando sobre os processos, sobre as experiências, os testemunhos que teremos para contar dos cuidados de Deus. Porque no deserto, quando a gente passa por ele, como servos, como filhos amados e obedientes, nós vivemos os cuidados dele. Porque a palavra dele diz que Deus é galardoador daqueles que os buscam. Daqueles que o amam, Deus é galardoador. Então você viverá os cuidados dele, as promessas. Daqui ele vai se revelar a você nos mínimos detalhes, naqueles pequenos detalhes, e você vai olhar assim, ai, foi Deus. Foi Deus. É Deus. E vai viver o amor dele dia após dia. Então, que sejamos pessoas, que venhamos ser mulheres, que venhamos viver por decisão, a decisão de viver a promessa e não abrir mão dela. Aprender, a silenciar o coração. E não ser contaminado, não se contaminar com vozes, com disse-me-disse, com os murmuradores, com os fofoqueiros, não se contaminar. Selar os ouvidos, sela os seus ouvidos, sela a sua audição, sela o seu coração, para ouvir somente a voz de Deus. Que Deus falar, você obedece, mas não se contamine com aqueles que não creem. Não se contamine com os murmuradores, não se contamine. Até se afaste deles, se possível for. Esteja juntos com aqueles que creem, com aqueles que têm a mesma visão que você, que veem acima, além, que olham a promessa e veem a terra mana leite e mel. Eu quero entrar, eu quero viver isso. E aí seremos aprovados pelo Senhor e não rejeitados como esse povo foi, provocando a Deus. Né? Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Que venhamos ser como Josué e Caleb, o grupo dos otimistas, o grupo dos que creem, o grupo que vive por decisão, decide crer, decide entrar, acredita e quer viver aquilo. Amém? Amém, mulher? Então, mulher preciosa, que você venha ser uma ativadora na sua casa, ativadora de fé, ativadora de esperança. Ativadora de esperança, de fé. Aquela que levanta, que incentiva a caminhar junto com a sua família, crendo que vai dar certo, que Deus está no controle. Porque você tem sido obediente, tem aprendido a obedecer. E a gente vai aprendendo.
né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Como diz aquele ditado. Então é melhor obedecer. E eles decidiram obedecer e eles viveram a promessa. Eles viveram. Deus os abençoou grandemente. E nós queremos também viver isso. Eu creio que você quer viver isso. Eu quero também. Então vamos aprender a obedecer. Vamos aprender a crer, a não murmurar, a louvar ao invés de murmurar, a glorificar, a agradecer pelos cuidados dele, né, pelos recursos que ele tem enviado, pelo sustento, pelos livramentos, pelas pessoas que ele tem enviado para cuidar, para enviar uma palavra, um abraço. E a gente vai aprendendo, amadurecendo. É preciso a gente amadurecer em Deus. Não sermos mais imaturos, né, nessa área espiritual, emocional, mas buscar amadurecer em Deus. Deus procura isso, procura mulheres maduras espiritualmente, para que mulheres que estejam posicionadas como mulher que buscam o Senhor, para o seu lar, se colocam na posição, mulheres de oração, incentivadoras, mulheres de fé. E nós somos essas mulheres que Deus tem chamado. Amém? Glória a Deus. E é isso. Essa é a reflexão de hoje. E fique com essa palavra no seu coração. Você esteja refletindo hoje em ser uma mulher que ativa. Uma ativadora, uma incentivadora. Uma mulher que decide viver a promessa de Deus. Amém? Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Tá bom? Eu quero glorificar a Deus também, que eu estou aqui ainda no processo de recuperação no meu tratamento, da cirurgia que eu passei, então estou na fase de recuperação. Eu quero agradecer pelas orações, né, de todos que têm orado pela minha vida. Muito obrigada. Orado pela minha vida, pela minha família, tem intercedido. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente. Estou passando pelo processo e aprendendo a dar glória a Deus. Aprendendo a viver por decisão de que eu quero viver a promessa na minha casa, no meu lar. Nós queremos viver a restauração, a cura, viver a salvação, sabe? A reconciliação do Senhor. Coloca diante do altar de Deus o que você quer viver. A promessa que Ele tem para Ele te alinhar. Que Ele venha estar te alinhando para que você entre nessa promessa. Que Ele venha estar me alinhando para que eu entre nessa promessa. Amém? E é isso. Vamos orar? Pense nisso, tá? Reflita nessa palavra que é bem forte, ela é profunda. Tá? Imagine você, sabe? Pare em algum momento do seu dia, feche os seus olhos e reflita isso. Você entrando e vivendo o que Deus já te prometeu. Todos nós temos promessas de Deus. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a minha vida. E é preciso que nos alinhemos para vivê-las. Muitas das vezes a gente deixa de viver a promessa de Deus porque a gente não alinha. Quantas coisas, tem muitas promessas que eu ainda não vivi porque eu não alinhei. Estou aprendendo a alinhar. Deus tem me ensinado, eu tenho pedido, eu tenho me colocado disposto, falando assim, Senhor, me alinha, porque eu quero viver a tua vontade. E todos nós, Deus tem propósito para todos. Todos. E muitas vezes a gente não vive porque a gente não alinha. E às vezes a gente fica culpando Deus, como esse povo aqui que tinha promessa e não viveu, porque não alinhou. Isso é muito triste. É muito triste isso, ver isso aqui. Um povo que foi escolhido a dedo por Deus e não viveu a promessa de Deus. Então que venhamos fazer a diferença nessa terra, se posicionar como mulheres de Deus. Sim, intercessoras do seu lar, para que você e sua casa vivam a promessa de Deus na sua vida. Amém? Então reflita isso, ponha isso na sua mente, visualize você e sua família, visualize as promessas de Deus sendo realizadas e se posicione para viver isso.
em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, quero te agradecer por esse momento lindo onde podemos refletir na Tua Palavra. Deus, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus que possamos, Senhor, viver as promessas do Senhor para a nossa vida. O Senhor nos ensina, Pai, a sermos obedientes ao Senhor, agradar o Teu coração, porque queremos ser aqui como Josué e Caleb, que eles viveram a sua promessa, eles estavam decididos ali a entrar. Porque eles creram no Senhor, eles sabiam que o Senhor é Deus fiel, é Deus soberano, que o Senhor estava com eles. Nos ensina a ser assim também, como eles, sabe? Fortes, valentes, decididos, mulheres de posição, de posicionamento dentro do seu lar, no seu ministério, no seu trabalho, onde for, onde o Senhor tem chamado. Em nome de Jesus. Senhor, reconhecemos que só Tu és Deus. Tu és o nosso Deus, nosso amado, nosso Senhor. Muito obrigada. Com gratidão te agradecemos por falar no nosso coração. O Senhor é misericordioso, Pai. Te agradecemos pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu favor. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, tá? Curta, ativa o sininho para novas notificações. Estarei aqui sempre trazendo uma palavra que o Senhor ministrar no meu coração. E Deus vai me capacitando, me ensinando, mas sempre estarei aqui para compartilhar o que Deus fala no meu coração, o que Ele me ensina, tá? E fica aqui comigo para que possamos juntos crescermos em Deus, tá bom? E você seguindo aí todo esse passo a passo do canal, curtindo, você me ajuda a propagar mais esse canal para outras mulheres que precisam também, assim como nós, como eu, de crescer, de viver experiências com Deus, de se aprofundar, né? Mais e mais em Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu te dei uma semana aí abençoada em nome de Jesus, você e toda a sua casa. Muito obrigada. Tchauzinho. Fica com Deus.